Princípios constitucionais da administração pública, fundamentando a gestão ética e eficiente do Estado. Os princípios constitucionais da administração pública são diretrizes fundamentais estabelecidas para orientar a atuação dos gestores públicos no Brasil. Esses princípios, presentes de forma explícita ou implícita na Constituição Federal de 1988, visam garantir que a administração pública atue em prol do interesse coletivo e com respeito a valores éticos, legais e de eficiência. Conhecidos como princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles servem de base para a conduta de todos os agentes públicos e representam um compromisso com uma gestão pública justa, transparente e comprometida com a sociedade. O princípio da legalidade determina que a administração pública só pode agir de acordo com a lei, ou seja, suas ações devem estar sempre respaldadas pela legislação vigente. Enquanto os cidadãos podem fazer tudo o que não é proibido por lei, os agentes públicos têm suas ações limitadas ao que a lei permite expressamente. Esse princípio é crucial para evitar abusos de poder e garantir que a administração pública atue dentro dos limites legais. Ele protege o cidadão de arbitrariedades, uma vez que exige que toda ação estatal seja fundamentada em normas e regulamentos, reforçando a segurança jurídica e a previsibilidade na atuação do Estado. A impessoalidade é outro princípio essencial que busca assegurar que a administração pública atue em favor do interesse público, sem favorecimentos ou perseguições pessoais. Esse princípio está associado à ideia de finalidade, ou seja, toda ação administrativa deve ter como objetivo a satisfação do interesse coletivo, e não de interesses individuais ou de grupos específicos. Para exemplificar, a impessoalidade é aplicada na exigência de concurso público para o ingresso em cargos públicos, garantindo que todos os cidadãos tenham igualdade de condições no acesso a esses postos. Além disso, a publicidade de obras, serviços e programas do governo não deve incluir elementos que promovam a imagem de autoridades específicas, evitando a promoção pessoal com recursos públicos. O princípio da moralidade é um dos pilares éticos da administração pública, determinando que o gestor público deve atuar com integridade, transparência e respeito aos valores morais aceitos pela sociedade. Esse princípio vai além do cumprimento formal das leis, exigindo que a conduta dos agentes públicos seja pautada por padrões éticos. A moralidade administrativa implica que atos que, embora legais, sejam moralmente questionáveis, podem ser contestados. Por exemplo, práticas como o nepotismo, que privilegiam parentes em cargos públicos, ferem o princípio da moralidade, ainda que não exista uma proibição legal explícita em todos os casos. A publicidade, por sua vez, exige que os atos administrativos sejam transparentes e acessíveis ao público. A divulgação dos atos administrativos permite que a sociedade tenha conhecimento sobre as decisões e ações da administração pública, favorecendo o controle social e a fiscalização das atividades estatais. Além disso, o princípio da publicidade determina que as informações fornecidas tenham caráter informativo, educativo ou de orientação social, evitando o uso indevido de recursos públicos para a promoção pessoal de agentes públicos. Essa transparência fortalece a democracia e permite que a população exerça seu direito de acompanhar e avaliar a atuação dos seus representantes. O princípio da eficiência, introduzido com a Emenda Constitucional nº 19 de 1998, exige que a administração pública busque o melhor desempenho e a melhor utilização dos recursos públicos. A eficiência na gestão pública significa prestar serviços de qualidade, de maneira ágil e econômica, maximizando os resultados em benefício da sociedade. Para promover a eficiência, diversas práticas são incentivadas, como a avaliação periódica de desempenho dos servidores, a adoção de contratos de gestão para estabelecer metas e objetivos claros, e o fortalecimento das escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos funcionários públicos. Esses mecanismos buscam criar uma cultura de eficiência e produtividade no setor público. Além dos princípios explícitos, existem princípios implícitos na Constituição que complementam e reforçam a atuação ética e responsável da administração pública. Entre eles, o princípio da autotutela garante que a própria administração pública possa revisar seus atos, anulando aqueles que contenham vícios de legalidade ou revogando-os por conveniência. Isso significa que, quando um ato administrativo é considerado ilegal ou inadequado, a administração tem o dever de corrigi-lo, respeitando o direito adquirido dos envolvidos.
Esse princípio evita a perpetuação de erros administrativos e reforça a responsabilidade dos gestores públicos em assegurar a legalidade de suas ações. A motivação é outro princípio implícito que exige que os atos administrativos sejam fundamentados. Isso significa que toda decisão administrativa deve ser acompanhada de uma justificativa clara e objetiva, permitindo que os cidadãos compreendam as razões por trás das ações públicas. A motivação fortalece a transparência e possibilita o controle e a contestação dos atos administrativos. Por exemplo, em uma licitação pública, a escolha da empresa vencedora deve ser justificada com base em critérios objetivos, garantindo que o processo seja justo e evitando suspeitas de favorecimento. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão intrinsecamente ligados e funcionam como critérios de limitação das ações administrativas, evitando abusos de poder. A razoabilidade exige que os atos administrativos estejam de acordo com a lógica e com o bom senso, enquanto a proporcionalidade estabelece que as medidas adotadas pela administração pública sejam adequadas e necessárias para atingir o objetivo desejado, sem exageros. Esses princípios atuam como uma proteção contra excessos e garantem que a administração pública haja de forma equilibrada. Por exemplo, uma sanção disciplinar imposta a um servidor público deve ser proporcional à gravidade da infração cometida, evitando punições desmedidas. Outro princípio implícito importante é o da continuidade do serviço público, que determina que os serviços essenciais prestados à população não podem ser interrompidos. Isso significa que, mesmo em situações de greve ou crise, a administração pública deve encontrar maneiras de garantir a continuidade de serviços fundamentais, como saúde, segurança e educação. Esse princípio assegura que a população não fique desassistida e reforça o compromisso do Estado com o bem-estar da sociedade. A segurança jurídica é um princípio que visa garantir estabilidade e previsibilidade nas relações entre a administração pública e os cidadãos. A administração pública deve atuar de maneira que os cidadãos possam confiar na estabilidade dos atos praticados, respeitando situações consolidadas e evitando mudanças repentinas que possam prejudicar os direitos adquiridos. Esse princípio proporciona confiança no sistema jurídico e evita que atos administrativos sejam anulados ou modificados de forma arbitrária. Esses princípios constitucionais, tanto os explícitos quanto os implícitos, desempenham um papel essencial na construção de uma administração pública ética, responsável e comprometida com o interesse coletivo. A observância desses princípios é fundamental para assegurar que a gestão pública atue de forma transparente, justa e eficiente, em benefício da sociedade. Além disso, eles funcionam como instrumentos de controle e fiscalização, permitindo que a sociedade e os órgãos de controle possam verificar a conformidade das ações públicas com os valores e objetivos estabelecidos pela Constituição. A importância desses princípios não se restringe ao âmbito jurídico, mas também tem um impacto direto na qualidade dos serviços públicos prestados à população. Quando a administração pública respeita os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos princípios implícitos, ela fortalece a confiança dos cidadãos nas instituições e promove uma cultura de respeito aos direitos e deveres de cada indivíduo. Essa relação de confiança é fundamental para o fortalecimento da democracia e para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equitativa. A aplicação dos princípios constitucionais na administração pública brasileira é uma garantia de que o Estado age em defesa do interesse coletivo e de acordo com os valores estabelecidos pela Constituição. Esses princípios formam a base sobre a qual as políticas públicas e as ações governamentais são construídas, assegurando que o poder público não haja de maneira arbitrária ou contrária ao bem comum. Assim, o respeito a esses princípios é um compromisso essencial para uma gestão pública que busca promover o desenvolvimento social e o bem-estar de todos os cidadãos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!